Pois bem, como nós estávamos falando, cada um dos ossos, eles são apresentados de tal forma que é mostrado inicialmente aquilo que a gente colocou para vocês, o nome, a localização, e logo após o autor, ele coloca os principais acidentes. Como a gente viu dos outros ossos, né? Vamos ver aqui do osso occipital, alguns acidentes. Aqui você está numa vista superior, né? Vista superior de uma secção transversal, né? Da calota craniana. Então aqui você tem alguns acidentes, né? Que é o sulco do seio petroso inferior, crista occipital interno, protuberância occipital interna, sulco do seio transverso, sulco do seio sagito superior, sulco dos vasos meníngeos posteriores, né? Então aqui são alguns acidentes, né, que constituem os vários ossos, né, que fazem parte do esqueleto axial, mais precisamente da cabeça, certo? Vamos ver aqui um outro, no caso, né, o vômer. Né? Ele é tão entremeado com os outros ossos, né, que aqui na vista inferior ele só estava mostrando mesmo a sua presença, né, mostrando a asa, né, do osso vômer. Ok? Então, assim, pessoal, a gente deu assim uma geral a respeito dos ossos que constituem a nossa cabeça. Nossa cabeça. Frontal, parietal direito, parietal esquerdo, occipital, temporal direito, temporal esquerdo. Na base do crânio, você vai ter quem? Você vai ter o esfenoide, você vai ter o etmoide, né? Esses ossos constituem a chamada calota craniana. Nos ossos da face, você tem quem? Você tem os ossos nasais, as conchas nasais inferiores, que ficam na intimidade do nariz. Você tem os dois ossos zigomáticos ou malares. Você tem, na órbita dos olhos, você tem a presença dos ossos lacrimais, certo? Os ossos orbitais, eles são, na realidade, a combinação de vários ossos provenientes da região do crânio e da face, tá bom? Você tem aqui, no caso, abaixo dos malares, você tem a maxila direita e esquerda e a mandíbula. Com isso, a gente viu aí, no geral, os ossos que constituem o nosso crânio e a nossa face, ok? Então, vamos seguir aqui em frente. Se lembrem dos ossículos que estão relacionados ao ouvido médio, né? São os 3 ossículos, né? Você tem o martelo, você tem a bigorna e você tem o estribo. Então, aqui você tem a anatomia do martelo, né? Com, no caso aqui, as suas respectivas proeminências ou acidentes, ok? Aqui você tem o estribo, né? Veja que o seu formato está relacionado justamente ao modelo de um estribo que é utilizado, né, em indumentária de celas de cavaleiros, né? E aqui você tem a bigorna. E aí os 3, ó, o martelo se articula com a bigorna e a bigorna se articula com o estribo. E ambos estão localizados na orelha média e têm uma importância muito grande, né, no mecanismo de captação de ondas sonoras da orelha externa para transferir para a região da cóclea e assim desencadear estímulos que vão ser importantes para o entendimento dos sons, certo? O osso ióide. O osso ióide já é um osso que está presente onde? Ele está presente na região cervical, né?
Aqui nós temos a estrutura do osso ióide, apresentando duas proeminências importantes, que são, no caso, o corno maior e o corno menor. O termo corno na anatomia se refere justamente a essas proeminências em forma de chifre, né? São denominados de cornos. E aqui você tem o corpo do osso ióide. Aproveitando esse outro slide que nós temos aqui, essa outra figura, né? Aqui você já tem uma relação direta também dos ossos que constituem a nossa coluna cervical, né? Que são 7 vértebras que constituem a nossa coluna cervical. O atlas, o axis, aí você tem C3, C4, C5, C6 e C7. C7. A gente vai ver isso mais à frente. Com relação às costelas, a gente viu que as costelas elas estão relacionadas diretamente com cada uma das vértebras torácicas. Então, se nós temos 12 vértebras torácicas, nós teremos o quê? Nós teremos 12 pares de costelas. Sendo que essas costelas elas são subdivididas da seguinte forma. Observem essas costelas que saem da coluna vertebral torácica e, apresentam uma cartilagem costal que chega diretamente ao externo, né? Aqui é a região do manúbrio. Então, você tem aqui, primeiro arco costal, né? O arco se refere ao pá, tá bom? Então, você tem aqui o primeiro arco, chega diretamente ao externo. O segundo chega diretamente ao externo. O terceiro, diretamente ao externo. O quarto, diretamente ao externo. O quinto, diretamente ao externo. O sexto, diretamente ao externo. O sétimo, diretamente ao externo. Ora, todas essas costelas que apresentam a sua cartilagem costal, que chegam diretamente ao externo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, essas costelas são chamadas verdadeiras. E verdadeiras justamente por quê? Porque elas chegam diretamente ao externo através de sua própria cartilagem costal. Já observem, 8º arco, 9º arco, 10º arco. Se vocês observarem, essas cartilagens costais, para chegarem ao externo, elas vão ter que se juntar à cartilagem costal do 7º arco. Portanto, essas que não chegam diretamente, através de cartilagem costal própria, são denominadas de costelas falsas. Costelas falsas. E aquelas que não chegam ao externo, elas flutuam, né? Não chegam ao externo. Parou aqui, parou aqui. Portanto, elas são chamadas de costelas flutuantes, né? Valendo ressaltar que as costelas são ossos que apresentam comprimento predominando sobre largura e espessura, mas não apresentam canal medular. Portanto, não podem ser considerados ossos longos, e sim ossos alongados. Ossos alongados. Aqui você tem um exemplo de uma costela típica, né? Mostrando que apresenta, sim, o comprimento predominando sobre largura e espessura. E aí você observa a presença de alguns acidentes, né? Vejam aqui a presença de um sulco da costela, observe o ângulo da costela, observem tubérculos das costelas, e aqui você tem facetas articulares, né? Nesse caso aqui, essa faceta vai se articular com processos transversos, né, da respectiva vértebras, referente à sua altura. Aqui você tem uma faceta articular inferior para o corpo da vértebra e uma faceta articular superior para o corpo da vértebra. Então, aqui, essa
cabeça da costela, né, ela vai se articular com o corpo e a faceta articular com o processo transverso da vértebra torácica. Então, aqui é um exemplo típico de uma vértebra torácica. E aqui você tem a presença de tubérculos, que normalmente são pontos de inserção de tendões, de músculos ou de ligamentos. E observem o colo da costela. Colo é o nome que se dá a toda comunicação diretamente com a cabeça de um determinado osso, certo? Geralmente os colos eles se apresentam de forma mais estreitada em relação à sua cabeça. Aqui nós temos o externo. Como eu falei para vocês, o externo, na realidade, ele é constituído por 3 ossos, onde você tem aqui o manúbrio, né, mostrando aqui a incisura jugular, e a face articular para a clavícula, de um lado direito, do lado esquerdo. E aqui você tem o quê? O ângulo do manúbrio. Ângulo esquerdo, ângulo direito. O corpo da costela, do externo, o corpo do externo. Né? Observe aqui as várias facetas articulares, né, para as cabeças das costelas. Certo? Se lembrem lá das 7 costelas verdadeiras. Elas vão se articular justamente aqui com essas faces articulares. E aqui embaixo você tem o quê? O processo xifoide. Processo xifoide. Alguns autores colocam também como apêndice xifoide. Processo xifoide ou apêndice xifoide. Observe aqui nessa outra figura a presença de quem? Do sacro, né? Que na realidade ele seria a combinação de quem? A combinação de 5 vértebras. 5 vértebras sacrais, S1, S2, S3 e S4. Então, daqui para cima você tem o osso sacro, mostrando alguns acidentes, né, desse osso. Observe a face dos processos articulares, que vão se articular com a última vértebra lombar. E aqui, vejam que o sacro ele se articula com quem? Com o cóccix. Né? E esse cóccix, na realidade, como eu já falei para vocês, ele é a combinação de 4 pequenas vértebras, conhecidas como COC1, COC2, COC3 e COC4. Aqui você tem exemplos de vértebras mostrando que algumas vértebras elas diferenciam dependendo da sua posição dentro da mesma classificação ou dependendo dos pontos de classificação diferente. Né? Então, se você observar, por exemplo, na região cervical, você tem que existe uma diversidade muito grande na anatomia de suas vértebras. Né? O atlas é diferente do axis e você vai ter que a C3, a C4, a C5, ela também vai ser diferente da C7, que apresenta, no caso, um processo que é um processo espinhoso que é bífido. Já, se você observar uma C7, o processo espinhoso ele já não é bífido, ele já não apresenta 2 cornos, apresenta só um e ele é maior. É aquele que normalmente a gente palpa, né? Em anatomia de superfície, a gente palpa. É a vértebra C7, é a última vértebra cervical. Né? Apresentam corpos diminuídos, né? Corpos diminuídos. Aqui você apresenta esses forames transversos, né? Que é por onde passam artérias de grande importância para a irrigação do nosso encéfalo. Aqui você já tem uma vértebra lombar. Olha aí, ó. Uma vértebra lombar
se você comparar ela com a vértebra torácica e com a cervical, veja que os corpos, ó, corpo menor, um corpo médio na torácica e um corpo bem proeminente, né? Um corpo bem de tamanho bem elevado, com o objetivo de quê, pessoal? De suportar maior pressão, né? Então, quanto maior o corpo da vértebra, significa dizer que maior pressão essa vértebra recebe, ok? E como a região lombar é aquela que está diretamente associada com o sacro, é ela que vai receber basicamente toda a pressão que incide de cima para baixo nas estruturas superiores do corpo. Aqui nós temos as facetas articulares, que são justamente aquelas facetas que vão se articular, certo? Com as vértebras que estão localizadas acima, e temos outras facetas articulares que vão se articular com as vértebras que estão localizadas abaixo. No caso das vértebras torácicas, além das facetas articulares para as vértebras que estão localizadas acima e abaixo, nós temos também as fóveas, que são facetas articulares que vão se articular com suas respectivas costelas. Então, temos aqui uma visão agora da coluna vertebral, mostrando a coluna vertebral numa vista anterior, né? Onde nós temos aqui a divisão cervical, C1 a C7, torácica, T1 a T12, lombar, L1 a L5, sacral, S1 a S5 e coxigeana, COC1 a COC4. Isso numa visão anterior. Observem agora uma coluna vertebral numa visão lateral esquerda. Olha a importância lá da posição anatômica, planos de delimitação, planos de secção, aquela historinha toda. Tá aqui, ó. Coluna vertebral numa visão lateral esquerda. Observe as suas curvaturas fisiológicas, né? Aqui você tem uma curvatura posterior cervical, aqui você tem uma curvatura anterior torácica, uma curvatura posterior da região lombar e aqui uma curvatura anterior da região sacrocoxigeana. Então, essas curvaturas posteriores são denominadas de cifoses, tá bom? Cifoses, certo? Desculpem, lordoses. Aqui, essas curvaturas de concavidade anterior e convexidade posterior são denominadas de cifoses. Então, você tem aqui, ó, uma lordose cervical, uma cifose torácica, uma lordose lombar e uma cifose sacrocoxigeana. E aqui você tem uma visão posterior, né? Mostrando as vértebras. Vejam que na região cervical você tem uma diversidade muito grande na anatomia, né? Elas são diferentes entre si, para atender às suas necessidades funcionais, né? Observe a presença de processos transversos, né? E aqui no plano mediano você tem a presença de processos espinhosos, certo? Processos espinhosos, ok? Processos espinhosos. Vejam aí, ó. Olha as vértebras cervicais. Olha o Atlas. Atlas não tem cor, né? Aqui é onde vamos se articular com quem? Com o osso occipital, basicamente segurando a cabeça, né? Olha aqui o axis, que é a C2. Ela tem um pino, né? E esse pino aqui é justamente com o objetivo de promover o quê? De promover e contribuir para a fixação e mobilidade
da cabeça sobre a coluna cervical. E aqui você tem já, né, a porção dos processos espinhosos, vezes que eles são bífidos, né, são bífidos, C1 a C4. Aqui você já tem a anatomia, né, dessas vértebras, do atlas e do áxis, apresentando aqui, no caso, a face articular superior para o côndilo occipital, né, que é a região que se articula com o osso occipital, né. Os processos transversos são bem pequenos, Observe a presença do forame transverso, que nós só vamos ter nessa vértebra, forame transverso, ok? Aqui é o forame vertebral, forame é a abertura, aqui é por onde vai passar o quê? A medula espinhal, né? Sistema nervoso. Observe aqui o áxis numa vista anterior. Observe as facetas articulares, onde aqui vai se articular com o atlas, que está logo acima, e aqui com a C3. E veja o dente, pessoal, né? O dente que vai contribuir para a fixação e mobilidade da cabeça sobre a região cervical. Mais uma vez aqui, numa vista superior, né? Uma vértebra cervical típica, aqui já não é mais atlas e áxis, né? Já seria o exemplo de uma C3, por exemplo, C3, C4, C5 ou C6, né? Porque a C7 ela é diferenciada. Então, basicamente, elas vão apresentar, ó, o corpo, né? As facetas articulares, processos transversos, né? Como eu falei, somente na região cervical é que você vai encontrar esses forames transversos. E aí você tem aqui, ó, o processo espinhoso, que é bífido, apresenta dois cornos, duas pontinhas. Agora vejam a C7. Olha aí, ó. A C7, em comparação com até de C3 a C6, o que muda, ó, observa o processo espinhoso. O processo espinhoso é grande em relação ao processo espinhoso de C3 a C6. E também difere, pois ele não é bífido, não apresenta dois cornos, apresenta somente um corno, certo? Com relação às vértebras torácicas, elas são bem típicas, né? Elas normalmente não apresentam diferença entre o conjunto, por isso que o autor coloca aqui somente uma para poder exemplificar. Observem aqui as facetas articulares, né? Uma faceta articular superior, o que significa dizer que embaixo nós vamos ter uma faceta articular inferior. Veja o corpo, que se comunica com o corpo da vértebra que está acima e que está abaixo. Fóvea costal significa dizer o quê? Se é costal, é que vai se articular com quem? Com a costela. Então, você tem uma fóvea costal para a cabeça da costela, e aqui você tem uma outra fóvea costal transversa, que também vai se articular com uma faceta articular da costela. E aqui você tem o processo transverso. Então, todas as vértebras torácicas são típicas, elas apresentam as mesmas características. O que vai mudar, basicamente, é o tamanho da vértebra em relação à sua altura, né? Quanto mais abaixo, maior será o corpo da vértebra. Então, veja aqui uma vértebra lombar, né? Se você comparar com a vértebra torácica, é claro que você não vai encontrar facetas costais, né? Localizadas no corpo e no processo transverso. Você vai encontrar somente quem? As facetas articulares, que vão se articular com a vértebra que está acima, no caso, são as facetas articulares superiores e aquelas que vão se articular com as vértebras que estão abaixo, que seriam as facetas articulares inferiores, certo? Então, são também típicas
apresentando um grande corpo, pois recebe uma grande pressão, né, das estruturas que estão logo acima. E agora, meus amores, nós vamos para onde? Para o esqueleto apendicular. O que é o esqueleto apendicular? Eu quero que vocês tenham cuidado ao observar essa figura, tá bom? Nesse caso aqui, o autor, ele colocou o esqueleto apendicular superior juntamente com a cintura escapular. E colocou o esqueleto apendicular inferior juntamente com a cintura pélvica. Quero dizer, meus amores, que o esqueleto apendicular, ele começa aqui, ó. O apendicular superior, ele começa do ombro, certo? O esqueleto apendicular superior começa do ombro. E o esqueleto apendicular inferior, ele começa do fêmur, ok? Do fêmur. Então, você tem aqui, começa da região do ombro, onde você tem o húmero. Começa da região do quadril, onde você tem o fêmur. Aqui, os ossos que unem o esqueleto apendicular superior ao esqueleto axial são chamados de quê? São chamados de cinturas. Então, aqui você tem a cintura escapular e aqui você tem a cintura pélvica, ok? Cintura escapular e cintura pélvica. Então, da mesma forma que foi visto anteriormente em relação ao esqueleto axial, o esqueleto apendicular, você, é claro, separe. Se você estiver estudando os membros superiores, o esqueleto apendicular superior, ele começa a partir do braço. O cíngulo ou cintura escapular, ele é a parte. Certo? Então, quem são os ossos que constituem a cintura escapular? Ou símbolo do membro superior, seria a clavícula e a escápula. Então, no caso, é claro que tudo que tem de um lado tem do outro, então todas essas estruturas vão ser o quê? Pares. Então, você vai ter duas clavículas e você vai ter duas escápulas. Ok? O braço, no caso, é constituído pelo húmero, né, que é o osso longo do braço. Então, um número de um lado, outro do outro, 2. No antebraço, você vai ter dois ossos, o rádio, que na posição anatômica ele é um osso lateral, e a ulna, que é um osso medial. Certo? Então, você vai ter dois de um lado, dois do outro, fazendo o quê? 4. E na região da mão, você tem a subdivisão, né? Você tem o quê? O carpo, o metacarpo e os dedos, né? Olha aí, quem foi que disse que deu uma lidazinha legal, né? Nos ossos do carpo, tá aí o nome deles, ó. Tá certo? Olha aí, ó. Sempre, se lembrando, Renata, Bruna e Vitória, sempre a contagem é do lateral para o medial, começando da carreira proximal para a carreira distal. Então, com isso, você tem, contando na carreira proximal, né? Na carreira proximal, de fora para dentro, você tem 4 ossos: escafoide, semilunar, piramidal e psiforme. Aí você para. Aí você volta para a carreira distal e começa com quem? Com o trapézio. Daí você tem trapézio, trapezoide, captato e amato. É claro, todos são pares. O que você tem de um lado, você tem do outro. Beleza? Já no metacarpo, pessoal, não tem dificuldade, ó. Sempre a contagem no membro superior é da lateral para o medial. Então, os ossos metacarpianos, eles não têm nome. É simplesmente você utilizar metacarpo. O que está associado ao polegar é o metacarpo 1. Metacarpo 1. Aí depois você tem o metacarpo 2, metacarpo 3, metacarpo 4, metacarpo 5, em algarismo romano. O que tem numa mão, tem no outro. Então você soma, multiplica por 2. E com relação aos dedos, também não tem dificuldade.
Todos os dedos são constituídos por falanges, sendo que na posição anatômica, se lembrem, posição anatômica, o primeiro dedo é o polegar. Só ele que tem duas falanges, uma falange proximal e uma falange distal. Todos os outros dedos, o dedo 2, 3, 4 e 5, você vai ter três falanges. Uma falange proximal, uma falange média e uma falange distal. E aí você só faz se referir ao dedo. Falange proximal do primeiro dedo, do segundo dedo, terceiro dedo. Falange proximal do terceiro dedo, falange média, e assim de todos os dedos. Só o primeiro dedo que não tem a falange média. Ok? Para os membros inferiores, a mesma coisa. Observem aí. Cíngulo do membro inferior, cuidado. Cíngulo é cintura. Não faz parte do esqueleto apendicular. É uma cintura. O esqueleto apendicular começa a partir da coxa. A partir da coxa. Então, nós temos que o cíngulo do membro inferior, ou cintura pélvica, ela é constituída pelos ossos do quadril. Daqui também aquela questão importante. Dependendo do autor, ele pode levar como critério de contagem o osso do quadril como sendo 1. Então, nesse caso, eu teria 2. Só que o osso do quadril, ele é subdividido. Você tem que cada osso do quadril, ele é subdividido em íleo, que é o superior, isquio, que é o pôstero inferior, e o pubis, que é o ínfero anterior. Então, na realidade, são 3 ossos de cada lado, certo? O íleo, o isquio e o pubi. Íleo, isquio e pubis. Agora sim, a gente entra nos ossos que constituem o esqueleto apendicular inferior. A coxa, né? Onde nós vamos encontrar o fêmur, que é o osso mais longo, né, do nosso corpo, e no joelho nós vamos encontrar a patela. Um de um lado, outro do outro, 2, 2 mais 2, 4. Na perna, a tíbia é medial, é o mais grosso, e a fíbula é o pôstero lateral, é o mais fino. Então, nós temos uma tíbia e uma fíbula de um lado, tíbia e fíbula do outro, 2 e 2, 4. Ok? No pé, nós temos 7 ossículos. 7. Quais são eles? Você tem o talos, que se comunica com os ossos da perna, tíbia e fíbula. O calcâneo, que forma o tornozelo lá onde você pisa no chão. Aí você tem o navicular, que parece um barquinho. Você tem um cuboide, que parece um dado, um cubo. E você tem os cuneiformes, que se parecem com cunhas. Então, em cada tarso, você tem um cuneiforme lateral, de fora para dentro, um medial e um intermédio. Então, presta atenção. Quando você está trabalhando na posição anatômica, nos membros superiores, você começa de fora para dentro, do lateral para o medial. Já no membro inferior, no pé, a contagem é feita de dentro para fora, do medial para o lateral. Sendo assim, meus amigos, você vai ter o quê? Que o primeiro dedo é o que tem sempre 2 falanges. O polegar é o primeiro dedo, é o dedo 1. E no pé é o hálux com H. Hálux com H. Então, ele é o primeiro dedo. Então, quando você conta que esses cuneiformes, você tem um cuneiforme medial, que está dirigido para o plano mediano. Você tem um cuneiforme lateral, que está dirigido para o plano lateral.
E toda estrutura que fica entre uma lateral e uma medial, ela é chamada de intermédia. Portanto, nós temos 3 cuneiformes, lateral, medial e intermédio. Portanto, 3 de um lado, 3 do outro, 6. E os metatarsos é como se fosse na mão. Quem é o metatarso 1? É aquele que se articula com o primeiro dedo, que é o hálux. E aí você tem metatarso 1, 2, 3, 4 e 5 em algarismo romano. E daí você tem 5 de um lado, mais 5 do outro, 10. Tudo bem? E os dedos? A mesma coisa da mão. O que muda é a contagem. O primeiro dedo é de dentro para fora. Né? O pé. Na mão, o primeiro dedo é de fora para dentro. Então, da mesma forma, o primeiro dedo tem 2 falanges. Uma falange proximal e uma distal. Já os outros dedos, 2, 3, 4 e 5, apresentam 3 falanges. Uma falange proximal, uma falange média e uma falange distal. Ok, pessoal? Então, o que vai, no caso, o que nós vamos fazer a partir de então? Nós vamos falar a respeito dos ossos que constituem o esqueleto apendicular inferior, certo? E aí, meus amigos, só está faltando o quê? Só está faltando poucos slides aqui. Eu queria que vocês contribuíssem aí, são 11h15, eu sei, mas se vocês contribuírem aí para a gente fazer uma outra sala, a gente termina rapidinho essa apresentação e aí vocês têm mais tempo para poder vocês visualizarem em casa, com calma, esse material que nós estamos trabalhando. Eu posso fazer uma outra sala rapidinho? Pode sim, professor. Bom, muito obrigado, viu? Pois eu volto em instantes. Tá bom.